E aí, tudo bem? Se você é do tipo de pessoa que fica todo atrapalhado na hora de fazer operações com números fracionários, você não pode deixar de assistir a essa aula. Nós vamos falar exatamente sobre duas operações envolvendo frações aqui, que é a multiplicação e a divisão entre frações. Não sai daí que é logo depois da vinheta. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, gostaria de pedir para deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, nós vamos continuar falando aqui sobre operações com frações, né? No primeiro vídeo dessa série aqui eu já falei sobre adição e subtração, né? Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima para você ser direcionado para esse vídeo. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre multiplicação e divisão, né? Envolvendo frações. Então, vamos lá. A multiplicação e a divisão, elas são operações mais simples de efetuar com as frações do que a adição e a subtração, certo? Então, vamos lá. A multiplicação, ó, quando nós temos multiplicação, né, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que efetuar a multiplicação entre os numeradores e também entre os denominadores, certo? Colocando aqui em termos bem simples, multiplica os de cima, o resultado coloca em cima. Multiplica os de baixo, o resultado coloca embaixo. Só isso, certo? Só isso. Então, vamos lá. Como é que fica o resultado aqui, ó? Veja como é simples efetuar uma multiplicação entre frações aqui, ó. O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Somente fazer as multiplicações aqui. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, dá 35. Pronto, tá feito. Só isso, né? Multiplica os numeradores, o resultado da multiplicação entre eles é o novo numerador. Multiplica os denominadores e o resultado entre eles é o novo denominador, certo? Só preciso fazer essas multiplicações aqui, ó. Beleza? Então, vejamos mais esse exemplozinho aqui, ó. Como é que eu posso efetuar? 5 vezes 2, né? Multiplica os dois de cima aqui, ó, dá 10. 4 vezes 3, multiplica os dois de baixo aqui, que dá 12. Certo? Nesse caso, eu consigo ainda, como é que a gente pode dizer? Eu consigo ainda simplificar essa fração, não é isso? Perceba que eu consigo dividir por 2 em cima e embaixo, não é verdade? Então, eu vou fazer essa simplificação. 10 dividido por 2, o resultado dá 5. 12 dividido por 2, o resultado dá 6. Então, o resultado aqui é 5 sobre 6, beleza? Outro tipo que pode aparecer é quando a gente tem a multiplicação de uma fração por um número inteiro aqui, certo? Como é que procede nesse caso? Que se não tem ninguém embaixo para multiplicar, né? O que eu vou fazer? Simples, ó. Você vai colocar aqui o nosso denominador, né? 1. Quando não aparece esse denominador, quando não aparece, é porque é o 1, certo? Sempre você vai completar ele com 1, ok? Então, agora, a partir daqui, é só efetuar, né? Ó. 7 vezes 3 dá 21 e 8 vezes 1 dá o próprio 8. Beleza? Tranquilo? Tanto faz esse 3 vir antes ou depois aqui. Por exemplo, poderia vir 3 vezes 7 oitavos. Né? Do mesmo jeito, você completa ele com 1 aqui, multiplica os de cima, multiplica os de baixo. Só isso. Tranquilo, né? Fazer multiplicação. E a divisão? Como é que a gente faz para efetuar uma divisão? Né? Estou olhando aqui para ver o tempo de vídeo aqui, mas está curto ainda. Vamos lá. Como é que eu faço para efetuar uma divisão entre duas frações? O conceito básico de divisão é a multiplicação pelo inverso, certo? Então, daí a gente já começa a ter a ideia. Para fazer uma divisão entre frações, né, eu vou transformar essa divisão em uma multiplicação com a fração inversa, certo? Ó, então, grava bem aqui o que eu vou dizer. Você conserva a primeira fração e aí você multiplica ela pelo inverso da segunda fração, certo? Vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui, sempre, pessoal, quando é divisão, primeira coisa que você tem que fazer, divisão entre frações, né? Você conserva a primeira fração, ó, 3/4. Eu mantenho ele do jeito que está, ó, certo? Vou transformar essa divisão em uma multiplicação. E agora eu vou inverter essa segunda fração aqui, ó. Quem é a segunda fração? Não é 2/5? Então, eu vou inverter ela. Como é que eu inverto? Moleza, inverter. Inverter, quem está embaixo, você coloca para cima. Quem está em cima, você coloca para baixo. Certo? Inverter é somente isso. Inverter a fração. Ok? Então,
Vou transformar, ó, 3/4 eu conservo, transformo o dividir em 1 vezes, né? E aí eu inverto a segunda fração aqui, ó. Ao invés de colocar 2 sobre 5, eu coloco 5 sobre 2. Agora virou o quê? Virou uma multiplicação. E multiplicar frações a gente já sabe, não é isso? Multiplica os dois de cima, 3 vezes 5 dá 15. Multiplica os dois de baixo, 4 vezes 2 dá 12. Não é isso? Dá para simplificar aqui? Dá para simplificar, não dá? Eu consigo dividir por 3, né? Em cima e embaixo. Opa, peraí que eu assassinei aqui a matemática. 4 vezes 2 dá 8. Eu coloquei um 12, né? É só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Nesse caso aqui não vai dar para simplificar, certo? Desculpa, é o equívoco, mas acontece. Né? 4 vezes 2 dá 8. Eu tinha colocado um 12 aqui. Então, está consertado aqui o meu erro. Perdoe. Certo? Vamos fazer o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo eu não tenho como inverter porque não tem ninguém aqui embaixo. Né? O que a gente faz? Se não tem ninguém embaixo, a gente coloca quem? Ó? Tracinho e o 1. Não é isso? Tracinho e o 1. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o processo do mesmo jeito. Percebam que, de propósito aqui, eu coloquei o sinal de igual diferente, o sinal de dividir diferente, né? Perceba que aqui está anotado de um jeito, aqui veio só os dois pontinhos também, é a mesma coisa, a mesma anotação de dividir, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui primeiro? Conserva a primeira fração, não é isso? 7 sobre 2, certo? Transforma em 1 vezes, e aí eu inverto a segunda, ó. O 1 que eu coloquei embaixo, ele vai para cima, o 5 que já estava em cima vem para baixo. Tranquilo? Então, 7 vezes 1 dá 7. 2 vezes 5 dá 10. Beleza? Então, está resolvido aí, está feito a nossa divisão entre frações. Beleza? Outra forma que pode aparecer aqui, ó. Nesse caso aqui, é a mesma ideia daquela anterior, certo? Não tem ninguém aqui embaixo do 9. O que acontece? A gente vai colocar o 1. Sempre vai completar com 1, certo? Então, ó, repito a primeira fração. Então, é 9 sobre 1, continua 9 sobre 1. Troco o dividir por vezes, certo? Agora eu vou inverter a segunda. Ó. Ao invés de botar 2 sobre 3, eu vou botar 3 sobre 2. E aí eu faço a minha multiplicação normal. 9 vezes 3, né? Vai dar 27. 1 vezes 2 vai dar próprio 2. Beleza? Então, está aí a divisão efetuada. Tranquilo? E se vier assim agora? Se vier desse jeito, que eu não sei quem é a primeira nem quem é a segunda, né? Você mantém a de cima e inverte a de baixo, certo? Porque aqui é uma divisão entre duas frações. Repete a primeira fração, né? No caso aqui, você repete a fração que está em cima, então vai ficar 2 sobre 5. Transforma o dividir em vezes e você inverte a segunda agora, ó, né? Ao invés de colocar 4 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 4, beleza? E aí eu vou efetuar aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 4 dá 20, não é isso? Aqui dá para simplificar, não é? Aqui sim dá para simplificar. Dessa vez eu não assassinei a matemática, não é? Então, ó, eu consigo dividir em cima e embaixo por quanto? Por 2, não é? Ambos os números são pares. Então, eu consigo dividir por 2 sem nenhum problema. Dividir na metade. 6 dividido por 2 vai dar 3. 20 dividido por 2 vai dar 10, ok? Então, tá feita aí a nossa divisão entre essas duas frações, beleza? Então, ó, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários aqui abaixo que eu vou responder vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.